Fala, galera do YouTube! E aí, fala pra gente, escreve aí embaixo nos comentários, você é pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista? Esse é o tema que vamos comentar agora. Já falamos aqui no canal que o capítulo 24 do livro de São Mateus é um capítulo escatológico e que deste capítulo vários teólogos montam doutrinas diferentes com base no que entende aquilo que pode ser aplicado para o tempo do fim. A doutrina dos pré-tribulacionistas se baseiam exatamente em São Mateus capítulo 24, verso 40 e 41. E para que, de fato, eles apresentem ali uma doutrina de arrebatamento secreto, eles precisam utilizar as profecias das 2.300 tardes e manhã ou das 70 semanas. Primeiro, para que você conheça essa profecia, eu gostaria de apresentar como os pós-tribulacionistas entendem essa profecia e como percebem que não tem nada a ver com arrebatamento e nem tampouco com os momentos escatológicos da Igreja de Deus. O nosso cenário aqui apresenta exatamente este gráfico de linha do tempo, aquilo que foi profecia e aquilo que se tornou história. Lembre-se que a profecia das 2.300 tardes e manhã foi dada a Daniel e ele não entendeu basicamente nada. Daniel chegou até a adoecer de tanto buscar em oração e ele, diz a Bíblia, nem buscava as suas atividades do dia a dia, mas estava o tempo todo querendo entender de que se referia a profecia das 2.300 tardes e manhã, já que a declaração lá é até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Que santuário é esse? Como? Quando? O relato do capítulo 9 destaca exatamente o momento em que o anjo sai do céu para dar explicação a Daniel. O que o anjo traz? Traz uma profecia de 70 semanas. A profecia se referia exatamente ao início das 2.300 tardes e manhã. E assim ficaria claro o momento exato que começaria a profecia das 2.300 tardes e manhã. Entenda, a profecia das 2.300 tardes de manhã estava apontando exatamente o momento em que o santuário seria purificado. Que santuário? Terrestre ou do céu? Se o da terra foi o modelo daquilo que foi feito no céu, então com certeza estava se referindo do santuário celestial ou principal. E fica claro na profecia das 70 semanas de que o santuário terrestre ele não duraria muito tempo. É por isso que vem a profecia das 70 semanas. Veja, o anjo é bem claro em dizer, Daniel, 70 semanas estão destacadas para o teu povo. E depois acabou, não tem mais trabalho no santuário. Assim ficou registrado. No período em que for construído ou reconstruído o templo, novamente, seria exatamente o período em que inicia as 70 semanas. E isso aconteceu no ano 457 a.C. O copeiro Neemias recebeu a tarefa de reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. Daí tiveram 7 semanas. E depois, 62 semanas. Exatamente no ano 27 da nossa era cristã, ao completar as 69 semanas e começar a última semana, Jesus foi batizado. Veja lá, durante esse período seria, na última semana, o momento em que o ungido do Senhor, ou Cristo, seria ungido pelo seu batismo. 3 anos e meio depois, ou na metade dessa última semana, ele morreria. De fato, o sacrifício seria eliminado. E foi exatamente isso que aconteceu no ano 31 de nossa era cristã. Lembre-se, Jesus, aos 30 anos de idade, foi batizado. Aos 33 e meio, ele morreu na cruz. 3 anos e meio depois, nós tivemos o relato do primeiro mártir. Ou seja, 7 anos, do ano 27 ao ano 34 de nossa era cristã. Daí, com o relato do primeiro
da morte do primeiro diácono Estevão, a nação judaica declarou abertamente que estava rejeitando a Jesus como seu Messias. E é por isso que os apóstolos em diante, eles não têm mais Israel como a nação escolhida ou exatamente a igreja de Deus. Pedro diz que a igreja de Deus é nós, os povos de todas as nacionalidades que se dedicam agora ao Senhor e se entregam a Ele. Aqui o final das 70 semanas, no ano 34 de nossa era cristã, era simplesmente para dizer para Daniel que o santuário celestial, ou a purificação do santuário no final das 2.300 tardes de manhã, não se referia exatamente a ele. O mesmo anjo disse: Daniel, sela as palavras desse livro, porque não são para o teu tempo, e nem para o tempo dos teus conterrâneos. Ele diz: eles irão morrer, e você também irá em paz. Mas no fim, lá no final, Miguel se levantará. Que final é esse? Bem, as 2.300 tardes de manhã, começando neste ano, no ano 457, e separando para ela aqui 490 anos, nós vamos dar exatamente na era 34 da nossa era cristã, o ano 34 da nossa era cristã. E assim sobraria para 2.300 tardes de manhã, ou 2.300 anos, apenas 1.810 anos. Foi exatamente isso que aconteceu ao longo do tempo, esses 1.810 anos. Em 1844 ele se cumpre. E é exatamente o que os pós-tribulacionistas apresentam. Eles apresentam como o início do juízo investigativo, ou seja, o início do momento em que o santuário celestial estaria sendo purificado. E no final do juízo investigativo, será exatamente o início da grande tribulação. Depois de um período de grande tribulação, então o Senhor virá, se vestindo como Miguel, descrito em Daniel capítulo 12, e dará fim à grande tribulação, mas ele virá nas nuvens do céu, de forma audível, visível e corpórea, para recolher todos os seus filhos aqui à terra, e passar então 1000 anos com ele no céu. Lembre-se que ainda teremos um milênio a passar no céu. A nossa geração pode ser a geração que irá passar pela grande tribulação. Por isso é importante que você entenda todo esse assunto. Perceba que não tem nada a ver, não envolve nada as 70 semanas com eventos do final ou do período da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas entendem exatamente assim. Agora eu gostaria que você entendesse um pouquinho como os pré-tribulacionistas apresentam suas teses, sua doutrina. E gostaria que nós avaliássemos um pouquinho quais as bases e como podemos tirar algum proveito. Os pré-tribulacionistas entendem que as 70 semanas têm tudo a ver com os eventos escatológicos e principalmente a grande tribulação. Primeiro, eles entendem que a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo de Jerusalém, por Neemias, no ano 457, de fato foi o início das 70 semanas. Depois vieram as 7 semanas e depois as 62. Ou seja, as 69 semanas foram destacadas até o momento em que Jesus foi morto. Daí, por incrível que pareça, a última semana das 70 semanas são cortadas exatamente dessa profecia dessa semana. Para eles começam então um grande período, que é o período da igreja apostólica, ou o período da igreja cristã. E só depois, no final, é que eles vão utilizar essa última semana. Veja que interessante. No final, eles vão utilizar a última semana da seguinte forma. Primeiro, eles apresentam o momento em que a semana vai começar. A última semana começando seria exatamente o início da grande tribulação. Nesse período
é exatamente o momento do arrebatamento. Só que esse arrebatamento seria totalmente secreto, porque Jesus não vinha exatamente nesse período. Passariam ali aproximadamente 7 anos. E no final dos 7 anos, aí sim, Jesus viria para este planeta Terra com todos aqueles que foram arrebatados, e aí estabelecia o seu reino aqui na Terra, e o milênio seria desfrutado aqui, e seria basicamente assim a guerra dos fortes, ou seja, Jesus e o seu povo ia aqui batalhar contra Satanás e derrotá-los para estabelecer o seu reino aqui. Assim, os pré-tribulacionistas entendem que essa última semana, ou seja, esse período de 7 anos, no final, seria o período da grande tribulação, mas a igreja seria levada ou arrebatada exatamente no início da tribulação. Aqui tem algumas indagações muito difíceis de ser explicada. Primeiro, aonde está na Bíblia que as 70 semanas seria cortada a última semana para ser usada em qualquer outra parte do tempo? Difícil. Segundo, o arrebatamento secreto. Como o Senhor levaria o povo em um arrebatamento secreto e depois precisava que houvesse uma tribulação aqui? Terceiro, a vinda de Jesus aqui, estabelecer o seu reino aqui na terra e destruir Satanás aqui na terra, como descrito a briga do Armagedon, fica sem fundamento, tendo em vista que Satanás não teria exatamente as possibilidades de se defender. Terceiro, a crença de que Jesus viria a esta terra e estabeleceu o seu reino durante 1 milênio aqui, e derrotar Satanás, sem dar ele a chance de, diante do universo, apresentar aquilo que ele sempre quis, eu creio que não ia cumprir na 1 capítulo 1 e o verso 9. Podia ser que seres de outros planetas não visse amor e não visse misericórdia. As explicações dadas pelos pré-tribulacionistas ainda falta muita coisa a ser compreendida. E é exatamente por isso que essa ideia, essa crença que não tem mais do que 200 anos, ela começa a ser modificada e a grande maioria agora já crê um pouco diferente. Eles acreditam como os pré-tribulacionistas, que a igreja vai subir no início da grande tribulação ou no início da última semana. Mas eles também acreditam que haverá uma segunda chance. Haverá um tempo, na metade dessa semana, porque já que a profecia se fala de que a semana no meio será cortada, ou haverá um evento no meio, como esse aqui, eles modificaram agora e de alguma forma tentaram incorporar essa doutrina que apresenta algo no meio da semana. Então seria eles os mesotribulacionistas. E como seria a crença principal dos mesotribulacionistas? Para eles, no final, na última semana, um grupo será arrebatado secretamente. No meio da semana seria estabelecido o reino de Satanás aqui, e aqui seria durante a semana, a grande tribulação. Mas na metade da semana, no meio da semana, o Senhor teria uma nova chance para os israelitas, de forma literal, e também para aqueles que, de alguma forma, ainda ficaram pendentes em algumas atividades. Entenda que o Senhor está falando sobre 2 gerações. Para aqueles que estavam vivendo em seus dias, e também para aqueles que estariam vivendo no período da grande tribulação. E assim ele apresenta de forma coesa, de forma harmônica, todos os textos ou toda a sua história, como se segue. Primeiro ele fala sobre a grande tribulação, o período em que Satanás teria o seu privilégio de governar do seu jeito sem leis. Ele diz, Satanás mente. Satanás é mentiroso. E ele diz que vai ser um bom governo quando na verdade será
o pior governo que o ser humano já teve e depois não haverá. Depois ele diz no verso 27 que ele, Jesus, dará fim a esse governo, vindo nas nuvens do céu de forma visível e corpórea. Como ele fala, todos o verão. Um outro ponto muito importante, esse não devemos deixar passar em branco, é de onde surge a doutrina do arrebatamento secreto. Mateus capítulo 24, os versos 40 e 41 descreve uma situação em que tem dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Estão dois trabalhando em um moinho, um será levado e o outro será deixado. Daí há uma conotação de que pode ser então um sumiço, um arrebatamento secreto, ou um levado sem que o outro veja. Seria exatamente isso? Bem, como falei, as respostas estão em Apocalipse. E quando você chega no capítulo 22 de Apocalipse, lendo os versos 6, logo você percebe uma declaração de Jesus de que você deve estar atento. O verso 11 diz que chega o momento em que o justo vai continuar praticando a justiça e o ímpio continuar na prática da impiedade. Mas o detalhe está no versículo 12. O versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse diz que quando o Senhor vier, e ele virá, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Para que o Senhor venha exatamente com o galardão para entregar a cada um, ele de antemão já fez uma avaliação de quem recebe, quem deve e quem não deve receber. O versículo 12 destaca exatamente a evidência de um julgamento que será prévio ou antes da vinda de Jesus. Veja a declaração. E o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas ações. Assim é muito simples entender. Se há um pré-julgamento antes e seu nome está sendo avaliado, veja, a declaração do capítulo 20 é: todo aquele que não for encontrado seu nome escrito no livro da vida será lançado fora ou lançado no lago de fogo. Então veja que primeiro alguém já avaliou o seu nome, já avaliou você e escreveu ou não o seu nome no livro da vida. E é exatamente aí que está o ponto em que os pós-tribulacionistas entendem. Eles entendem que há um juízo investigativo, como falei atrás. Inclusive no canal aqui tem até um vídeo falando sobre, explicando o juízo investigativo. Agora vamos dar um exemplo. Digamos que você está assistindo esse vídeo junto com 3 pessoas na mesma sala. E o nome de vocês 3 está passando exatamente agora em juízo. Dos 3 presentes, 1 é aprovado e 2 não é aprovado. A declaração de execução pode vir depois, mas foi exatamente nesse momento que você recebeu ou não condenação eterna. Entendeu, amigo? Ali a saída necessariamente não significa que o indivíduo saiu de perto do outro, mas que ele foi aprovado e o outro não foi aprovado. Mais uma prova disso é o que se segue ele falar sobre o assunto de Noé. E o que Noé fez, os eventos que aconteceram no dilúvio mostram exatamente isso. 7 dias, lembre-se, Noé passou na arca antes que viesse o dilúvio. Antes ele tinha exatamente já os nomes de todos os que iam se perder e dos que iam se salvar. Os que iam se salvar era apenas sua família, os que iam se perder estavam todos fora. Que você faça proveito desse vídeo e que tome ele e avalie outros textos e outras informações para que você tenha uma melhor compreensão sobre esse tema.